Boa noite, casais, vocês que estão aí em casa. Hoje é o nosso encontro do S2 e vocês sabem que o S2 tem todo mês um encontro marcado na primeira sexta-feira. E é um momento bem especial que a gente tem para ter junto com o nosso cônjuge, né? É um momento que nós vamos pensar na nossa relação, é um momento que nós vamos repensar o que Deus tem para nós, repensar a ideia do casamento, que é tão importante, né? Então, seja bem-vindo aqui na nossa noite, bem-vindo aqui nesse nosso momento, o momento que teremos. E nós vamos iniciar, né, com um desafio que não é tão difícil assim. É algo que você já faz aí com seu cônjuge. Não sei como está nesse período que nós estamos mais afastados socialmente falando. Eu sei que muitos estão trabalhando, saindo de casa, né? Mas quem está perto mesmo de nós é a família, é o cônjuge. E eu espero que você esteja fazendo isso com ele, com ela. Mas nós vamos fazer neste momento agora. Então, eu não sei aonde você está aí, se é na sua sala, se é no seu quarto, se você deixou as crianças em outro ambiente, ou se eles estão aí perto de você. Mas eu gostaria que você, neste momento agora, orasse com seu cônjuge. Então, nós vamos iniciar essa noite orando pelo seu cônjuge. Ore aí por ele, ore aí por ela. E depois o Felipe vai encerrar esse momento com uma oração para nós iniciarmos a nossa noite, ok? Então vamos fazer aí vamos ter esse desafio aí orando, pede silêncio aí das crianças, pede silêncio da casa e nós vamos ter esse momento de oração agora, tá bom? Vamos lá então, alguns minutinhos aí de oração com o seu cônjuge. Amado Deus, é muito bom poder estar aqui hoje junto com o nosso cônjuge para dizer ao Senhor que Tu és bem-vindo nos nossos lares. O Senhor é bem-vindo na nossa vida, porque se não for o Senhor, em tempos de incerteza, certamente a gente se desesperaria. Mas temos a Ti e podemos confiar e descansar. A nossa oração a Ti nesta noite é que a Tua paz, que excede todo entendimento, é que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, esteja nos dando a segurança, a confiança de que podemos descansar em Ti. Amado Pai, usa, Pai, esse tempo que nós vamos passar aqui para que todos nós que somos casados, todos nós que temos alguém especial em nosso coração, pessoa escolhida por nós, mas com a bênção do Senhor, que cada um de nós possa sentir a Tua voz a falar conosco. Que seja um tempo precioso de releitura da própria vida, de releitura do atual momento, de releitura do motivo pelo qual nós estamos casados e que possamos encontrar o Senhor desde o começo ao final dessa nova consciência. Pedimos a Ti que o Senhor abençoe a vida de cada um que está nos ouvindo. O Senhor abençoe a vida do Edney, que se dispôs a estar aqui conosco nessa noite. E que seja bom, seja perfeito, seja um bálsamo aos nossos corações. Essa oração eu faço a Ti, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Como vocês já sabiam, e vocês estão vendo hoje, está aqui no nosso encontro do S2 o Edney.
E é importante nós lembrarmos e repisarmos, reforçarmos a ideia de que o S2 ele existe para nos ajudar a manter na nossa mente, no nosso coração, o motivo pelo qual nós estamos casados. A gente não quer aqui ficar falando do tempo de crise que nós estamos vivendo, mas sim da oportunidade que Deus está nos dando de reavaliar muitas coisas na nossa vida. A oportunidade que Deus está nos dando de enxergarmos aquelas pessoas que Ele colocou ao nosso redor, o cônjuge que Ele colocou na nossa vida, que fez cruzar o nosso caminho, e em todas essas coisas compreender que é bom esse tempo para a gente reavaliar, reinventar, refazer muitas coisas. Então, se você já tem vivido um tempo legal no seu relacionamento, nós queremos utilizar esse momento aqui para valorizar isso e que você cuide cada dia mais, né? Mas se você está vivendo um momento de dificuldade, o que é compreensível pelo tempo que nós estamos vivendo, o nosso convite nessa noite é que você não fique olhando só para o problema. Eu acho que, pelo menos na minha compreensão, a pior coisa do momento que nós estamos vivendo não é nem a crise em si mesma, mas sim aquela sensação de incerteza com o que vai ser no dia de amanhã. Até quando vai durar tudo isso? Até quando eu não vou poder ir na casa dos meus pais, fazer uma reunião entre amigos, fazer um churrasco, os encontros físicos dos PGMs, enfim. Essa incerteza do que será o dia de amanhã é o que traz mais inquietação. Eu acho que já está todo mundo pelas tampas, já cansado dessa incerteza. Mas uma coisa que nós podemos ter plena convicção é de que o tempo está nas mãos do Senhor. E hoje, agora, é o tempo que Deus separou para nós olharmos para nós, olharmos para o nosso cônjuge e ver exemplos que a palavra de Deus nos mostra, que nos inspiram. E a partir daí, nós pensarmos, poxa, será que eu estou fazendo certo nesse momento? Será que eu estou olhando para a situação correta? É esse o nosso objetivo nessa noite. E a gente gostaria que você fosse extremamente abençoado por esse nosso encontro aqui, porque foi tudo preparado de coração para que a crise nos traga lições e que essa incerteza nos traga também convicções de que nós podemos crer em Deus e que Deus pôs uma pessoa ao nosso lado, e não importa a situação que estamos vivendo, para nos fazer crescer, para caminharmos juntos e por aí vai. Eu já ia começar a dar spoiler aqui de algumas coisas que nós já conversamos, mas a gente vai desenvolver isso aqui com vocês. Então, Edney, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer muito grande, é sempre bom te ouvir. Enfim, agora a palavra com você aí, a gente vai interagindo aqui. Legal. Boa noite, Felipe. Boa noite, Sara. Boa noite para você aí que assiste a gente. Eu quero ver a sua interação, eu quero que você participe conosco, eu quero que você realmente esteja junto com a gente aqui nesse momento de reflexão. Quando eu recebi o convite, já quase que de imediato, veio em minha mente e em meu coração uma das reflexões que Deus me convidou ao longo desses dias de distanciamento social, parcial, integral. Cada um está vivendo esse momento de uma maneira muito diferente e todos os casais, de alguma maneira, são impactados. E, dentre as histórias bíblicas, a que mais me chama a atenção foi a experiência vivida por Noé, registrada ainda lá no começo da história da humanidade, lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6. Ali a gente tem a história do momento em que Deus fala com Noé a respeito de um juízo que ele ia trazer sobre a terra, sobre a humanidade, uma humanidade que estava corrompida, uma humanidade que vivia a violência, que vivia imoralidades, que vivia impiedade. E Deus então decidiu exercer juízo contra a humanidade naquele tempo. E esse juízo seria através de um dilúvio, uma grande chuva, e esta chuva então inundaria a face da terra e todas as pessoas e animais seriam exterminados, com exceção de Noé e toda a sua família. Noé é citado algumas das suas características, ele era um homem justo, um homem íntegro e um homem que andava com Deus. É claro que quando a gente lê a história,
e a gente conhece ela muito bem, Noé é um dos heróis da fé, ele é o protagonista, ele é o personagem principal ali dos diálogos, né? Deus fala com ele, a Bíblia responde às ações de Noé, Noé é sempre certo, pronto e convicto em obedecer à voz de Deus, mas o texto também é muito claro em mostrar para cada um de nós que Noé não estava sozinho, ele não estava só. O texto diz que Noé e sua família foram salvos, ou seriam salvos através do livramento da construção da arca. É engraçado que, embora isso seja óbvio, a gente realmente, olhando para a história, isso não nos salta aos olhos, né? Mas é de extrema importância, relevância para aquilo que nós somos hoje. Exato. Se não fosse a questão familiar, o papel importante da esposa ali, talvez Deus teria escolhido uma outra forma. Enfim, interrompi, de exercer mas... juízo, talvez. Sim, mas sim. A gente percebe que o chamado de Noé, ele não é simplesmente construa uma arca porque você é um homem justo bom, mas há uma construção, há um tempo de isolamento dentro da arca e há um propósito no pós. É como se a gente pensasse hoje, né? Nós estamos vivendo o período do Covid-19, mas nós vamos viver o pós-Covid-19. Então é tempo de refletir o que a gente está vivendo hoje e quais são os ganhos que a gente vai ter para o futuro. E é esse o olhar que eu quero convidar você. O que nós podemos aprender com esta história, que a gente conhece muito bem, e como ela se aplica dentro da minha casa, na minha relação com a minha esposa, na sua relação com a sua esposa e com o seu esposo. Então, quando a gente olha para aquilo que Deus falou a respeito de Noé, lá no capítulo 6, que ele era um homem justo, íntegro e que andava com Deus, essa então é a primeira lição que a gente aprende com Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Lembre, são 4 casais que estão envolvidos nessa grande aventura, né? Eu estou usando essa expressão, me permitam usar essa expressão. É claro que aquele momento foi um momento muito tenso, porque foi um momento do juízo de Deus sobre a face da terra, mas aqueles 4 casais viveram uma experiência muito desafiadora e transformadora na vida deles. E a primeira lição que Noé nos dá é a espiritualidade. O texto é muito claro que Noé achou graça aos olhos de Deus. Outras versões falam que Deus agiu com benevolência, que Deus agiu com misericórdia sobre a vida de Noé e de toda a sua família devido à espiritualidade de Noé. Aí, a lição aqui fica para mim, para você homem, para você Felipe, nós que somos os sacerdotes do lar. Qual tem sido o seu posicionamento nesses dias? Não só hoje, nesses dias dessa crise que nós estamos vivendo, mas em todos os nossos dias. Nós somos chamados não simplesmente para prover o sustento material da casa. Esse é um dos papéis que você, como homem, pode exercer no seu lar, mas nenhum papel é mais importante do que ser o sacerdote da sua casa. Você precisa ser um homem de oração. Você precisa ser um homem em que a sua esposa se espelha no seu testemunho, ela precisa perceber que a sua intimidade com Deus ela é refletida nos seus atos. Olha o que o texto diz, Noé andava com Deus, e 2 qualidades são ressaltadas, justo e íntegro. Então a comunhão de Noé com Deus refletia nas atitudes que ele tinha no cotidiano. E eu creio que essa atitude tinha relação com a sua esposa, tinha relação com seus filhos, tinha relação com as suas noras e tinha relação com a sociedade. Então, você homem, você marido, eu quero desafiar você. Se você não está exercendo esse papel por alguma questão emocional, por alguma preocupação, ou por algum desencantamento, eu quero convidar você hoje a restaurar a espiritualidade dentro da sua casa. Restaure a espiritualidade dentro do seu lar. Seja um homem de oração. Convide a sua esposa para orar. Tenha momentos de oração com ela. Logo pela manhã, no momento de uma refeição, no final de um dia. Ore agradecendo, ore louvando, ore clamando a Deus. Permita que os seus filhos vejam isso, para que os seus filhos encontrem valor em você, para que eles se espelhem em você, que eles desejem ser um homem e uma mulher como são vocês, dentro da casa de vocês. Eu compartilhei com o Felipe e a Sara, que eu certa vez ouvi uma mensagem do pastor Estevam Fernandes, ele é o pastor da primeira igreja de João Pessoa, e ele relata que quando a esposa dele atingiu ali próximo de 50 anos de idade, ela foi diagnosticada com alguns nódulos no seio. E ele, ao chegar do trabalho,
depois de um dia de atividades, ela estava em casa, triste, no seu quarto, e ele, conversando com ela, quis entender aquele momento, o que estava acontecendo, e ela então contou para ele o diagnóstico prévio de uma consulta de rotina que ela havia feito, e ela estava triste. E ele, naquele afã e no desejo de buscar soluções imediatas, já se colocou à disposição para levá-la até o exterior, se fosse necessário, para que eles buscassem os melhores tratamentos e o melhor cuidado para a vida dela, para a vida física dela. E ele conta que, naquele momento, quando ele está pensando naquelas ideias humanas, ela o interrompe e ela o convida a se ajoelhar no pé da cama e impor as mãos sobre ela e orar por ela. E ela disse para ele: antes de todas as coisas, você é o sacerdote aqui desta casa. Então, Deus tem um desafio para mim, Felipe. Deus tem um desafio para você, de ser o sacerdote do lar. Isso é verdade. E você estava falando aí, eu estava me lembrando que durante essa semana eu tenho compartilhado com a Sara algumas perguntas que algumas pessoas têm feito para um pastor, e que, assim, nos tempos de hoje, esse sacerdócio do homem sobre o lar, sobre a esposa, hoje muito confundido, e eu acho que as ações explicam por que é confundido com o machismo, com opressão. Mas quando a gente olha para o exemplo de Noé, que foi um sacerdote, e olhando porque Deus usou aquela família, fica claro como que o princípio de Deus, quando ele é bem desempenhado, tudo faz sentido, né? Se o homem exerce esse sacerdócio com a consciência do papel de hombridade, de responsabilidade, de crescimento, de edificação do lar, some esse negócio de machismo, some essa ideia de opressão sobre a mulher, você tem que ser o submisso, não a submissão bíblica, né? Mas a submissão, você vai fazer o que eu estou mandando, não importa se... E essa figura some, né, quando o princípio é aplicado. E por isso a importância da espiritualidade entre o casal, porque as coisas ficam mais fáceis de serem vividas. A prática confirma o princípio espiritual. Disso, além de demonstrar que a espiritualidade ela cria harmonia e amor e respeito, ela também proporciona bênção, porque a espiritualidade ela proporcionou uma bênção em cadeia, né? Todos foram libertos, os 4 casais foram libertos. A segunda lição que eu quero compartilhar com vocês, que nós pensamos, é a respeito da cumplicidade. A cumplicidade ela tem dentre os seus significados harmonia, companheirismo, entendimento, parceria, confiança, que são características fundamentais numa caminhada a 2. Não há possibilidade de caminharmos a 2, de sustentarmos uma relação a longo prazo sem que haja cumplicidade. E aqui, a ideia da cumplicidade, eu a visualizo de uma forma muito prática e real, a partir do momento que o texto bíblico diz assim: e Noé obedeceu, ou Noé realizou exatamente conforme a instrução que Deus havia lhe dado. E instrução ali, meus irmãos, foi uma instrução técnica, né? Se você lê o texto ali com clareza e com atenção, você vê que Deus dá uma instrução técnica sobre as medidas daquela construção, sobre as repartições que aquela construção deveria ter. Enfim, Noé tinha diante dele um desafio de engenharia para realizar. E sozinho ele não seria capaz de fazê-lo. Então aqui a gente vê a cumplicidade entre os casais, eu visualizo os casais atuando e trabalhando, mas eu também visualizo a cumplicidade na individualidade de cada casal, onde a esposa de Noé o entende o propósito de Deus, e ela é parceira com ele, ela tem palavras de encorajamento, e a gente conhece a história, que a história foi uma história de zombaria, foi uma história de escárnio, as pessoas não davam atenção, achavam que Noé estava ficando maluco, aonde já se viu fazer algo nesse sentido, e quantos casais, seja o casal na sua união, ou um dos membros, um dos cônjuges, sofre também no dia a dia palavras de zombaria, palavras de descrença, palavras de descrédito. Nesse momento de crise, talvez alguém esteja dizendo para você: aonde está o seu Deus? Né, o nosso Deus ele continua no lugar onde ele sempre esteve, no seu alto e sublime trono. Então,
com a minha esposa, você com a sua esposa e com o seu esposo, nós devemos estar unidos para construir aquilo que Deus tem estabelecido e preparado para cada um de nós. Quando a gente pensa na história, que a gente está usando aqui como uma referência, a construção deles foi literal. Eles construíram uma grande embarcação. Ok, legal. Quero te fazer uma pergunta. Para o casal e para vocês dois. Presta atenção na minha pergunta, porque eu quero que você responda. E se você puder, compartilhe a tua resposta aí com a gente, que a gente quer ler a tua resposta. O que vocês estão construindo juntos? O que você, marido, o que você, esposa, está construindo junto com o outro? Eu pensei em algumas coisas que a gente pode e deve construir juntas. Uma delas é um relacionamento saudável. Nós precisamos construir um relacionamento saudável no lar. Então você precisa construir um relacionamento saudável. Nós precisamos construir o desenvolvimento intelectual e profissional um do outro. Você já perguntou para a sua esposa, para o seu cônjuge, se ele já atingiu os cursos ou as metas profissionais que ele um dia almejou para ele? Ou você conhece quais são essas metas? Algum dia vocês já conversaram sobre isso? E isso faz parte da nossa caminhada de construção. Você precisa saber dos sonhos do seu esposo, você precisa conhecer os sonhos da sua esposa, o que ela deseja aprender, o que ela quer executar e como você, como um parceiro, como um companheiro, pode ajudá-la. Quais são os sonhos? O que você deseja construir? Olha só que engraçado, Edney, você falando sobre espiritualidade, sobre cumplicidade, como uma coisa complementa a outra, né? Um lar onde a espiritualidade ela é bem estabelecida, como você desafiou os homens, né? Aqui o Felipe, a você. E aí eu digo aqui da parte, falando em nome das mulheres, o quanto as mulheres se sentem seguras e o quanto essa cumplicidade ela vem de maneira natural, dizendo, olha, eu vou sim pegar a sua mão, nós vamos caminhar juntos e vamos na mesma missão. Porque eu desejo saber sobre você, você deseja saber sobre mim, e juntos nós vamos buscando propósitos que parecem individuais, mas que no fim, e isso vai abençoar toda a família, vai abençoar a relação, né? Porque está tudo muito bem estabelecido, como o Felipe falou, os princípios estão sendo vividos naquele lar, a esposa está segura, o marido está exercendo ali o seu sacerdócio, e a cumplicidade ela brota, ela nasce ali com esse desejo de, espera, o meu cônjuge está realizado, ele conseguiu alcançar o que ele desejava, o que eu posso fazer para abençoá-lo nesse sentido? Né? E isso surge entre o casal, né? No casamento. Uma bênção de Deus. Né? Eu li uma postagem essa semana também, que fala sobre lar e casa, e eu achei interessante. Quem postou foi o pastor Márcio Tunala, e ele colocou como um autor desconhecido, mas ela vale para nós como reflexão, e diz assim: casa é uma construção de cimento e tijolos. Lar é uma construção de valores e princípios. É exatamente isso que você falou, Sara. Então, a nossa cumplicidade, ela está totalmente linkada com a nossa espiritualidade. As nossas ações pessoais, corriqueiras, do dia a dia, o nosso trabalho, os nossos estudos, todos eles estão linkados com o nosso desenvolvimento pessoal. Eu me lembro, quando eu conheci a Andréia, nós não éramos casados ainda, mas eu posso dizer que a gente viveu e a gente já estava aprendendo um exemplo de cumplicidade quando nos conhecemos e ela aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E a partir do momento que ela começou a interagir com a juventude em Presidente Prudente, ela foi vendo o desenvolvimento daquela juventude, ela conversando comigo, ela manifestou o desejo dela de estudar, né, de retornar aos estudos, né, de fazer uma graduação. Antes dela ter esse encontro com Cristo, essa era uma ideia que para ela estava estacionada e que talvez não fizesse parte mais dos planos do desenvolvimento dela. E como é legal isso, né? Como Cristo veio trazer mudança, a nossa relação trouxe ânimo para isso, e a gente pôde caminhar junto, né, nesse processo dela poder fazer a graduação dela. Então isso foi muito legal, foi muito bacana, foi muito desafiador para nós. E por fim,
há um tema que eu quero tratar com você com muita seriedade também agora, nesse tempo nosso de distanciamento social, né, onde, como a gente já citou, nossas famílias estão mais tempo juntas em casa, né, os afazeres estão mais concentrados dentro do lar, a gente tem menos tempo com os amigos ou com outros familiares, e talvez algumas dificuldades possam surgir. E uma das lições que a gente precisa aprender com esses 4 casais é como desenvolver a nossa intimidade. Pensem comigo. Gênesis capítulo 7, versículo 11, diz que Noé tinha 600 anos quando ele adentrou a arca. Gênesis 8, 14 diz que Noé tinha 601 anos, alguns meses e alguns dias, quando eles saíram da arca. O tempo de confinamento, ele é superior a 1 ano. E Deus talvez não tenha revelado isso para eles. Deus apenas disse a eles que exerceria juízo sobre a terra, que eles deveriam construir aquela grande embarcação, pois seria para eles o livramento, que eles seriam colocados ali com um grande número de animais, eles teriam muito trabalho ali dentro, por isso a necessidade de muita cumplicidade, mas o texto não revela para eles quanto tempo eles ficariam ali. Se a gente olha então para esses textos bíblicos, Gênesis 7:11, Gênesis 8:14, a gente entende que eles ficaram cerca de 1 ano, ou mais de 1 ano dentro daquela embarcação. Imagine você totalmente impedido de, não é só ir no quintal, eles não podiam, o isolamento deles foi muito mais intenso do que o nosso. O ambiente muito mais controverso do que o nosso ambiente de casa, muito mais controverso, barulhos estranhos, odores talvez desconfortáveis, muito trabalho talvez para se executar, e ali estavam 4 casais, 4 homens, 4 mulheres, que tinham uma união estabelecida entre eles. Eu creio que aqueles casais, de alguma maneira, eles conseguiram cultivar a intimidade deles, até porque esse cultivo, esse cuidado, ele era necessário, porque Deus tinha um propósito para eles, e quando eles saíram da arca, a palavra de Deus para Noé foi: multipliquem, sejam fecundos, encham a terra. O que nós precisamos aprender? Que, por mais difícil que estejam parecendo esses dias, nós não podemos deixar de cultivar o carinho, o romantismo, o respeito, a paciência, o perdão, a pureza, a fidelidade, a consciência de que Deus está conosco, e isso deve nos manter unidos. A nossa intimidade, ela não pode ser interrompida e cerceada por problemas, ou por ansiedades, ou por preocupações de coisas que talvez nem vão acontecer. Nós precisamos unir as nossas vidas. Você precisa desfrutar da companhia e do carinho e do amor do seu companheiro, da sua companheira. Nós precisamos aprender a desenvolver intimidade com respeito. Nós precisamos aprender a desenvolver intimidade com amor sincero, com amor verdadeiro. Nós não podemos condicionar as situações do nosso dia a dia para respeitarmos ou amarmos o nosso cônjuge. O nosso amor, ele tem que estar acima das tribulações, acima das dificuldades, acima dos desafios. E eu creio que só foi desta maneira que aqueles 4 casais foram capazes de viver aquele isolamento, de viver aquele distanciamento, de viver talvez os temores e as tristezas dos primeiros dias, sabendo que um juízo estava sendo exercido sobre a face da terra, mas mesmo assim permaneceram fiéis a Deus, fiéis uns aos outros, e também viveram a sua intimidade com respeito, com amor e com segurança. Eu quero convidar você a continuar amando, e amando hoje e amando sempre, amando hoje, caminhando junto, até o dia em que Deus nos permitir caminharmos juntos para a honra e para a glória dEle, para que o propósito dEle seja realizado na minha vida, na sua vida e na vida de todos os casais, da nossa amada IBV9, de todos aqueles aos quais Deus deseja alcançar. Amém, Ednei. A bênção, uma das bênçãos do casamento é a intimidade. E você dizer para a gente que a gente precisa preservá-la
não só nesse momento, né, que estamos passando, que é bem específico, mas a gente ter bastante atenção nessa intimidade é precioso. Então fica aí a dica para todos nós, né? Vamos preservar a nossa intimidade, né? E eu estava aqui, enquanto o Edney falava, estava pensando como no plano perfeito de Deus, como as coisas se encaixam, né? Porque todo o exercício dos dois primeiros tópicos, os dois primeiros pontos, eles resultam na intimidade, né? Então, é impressionante quando há uma cumplicidade entre o casal, a intimidade é algo natural, é o exercício a intimidade é o exercício da cumplicidade. Quando o casal investe tempo a sós com Deus, o casal junto com Deus, né? Como isso gera intimidade, né? E praticando a nossa fé, a gente é beneficiado e a gente vai, às vezes, esquecendo da prioridade da nossa vida, em cuidar da nossa fé, em cuidar para praticarmos o que a palavra nos ensina. E essa era a mensagem que nós gostaríamos de deixar com vocês, queridos casais, nesse nosso encontro. Utilizando aí a vida de Noé, da sua família e os exemplos que gritam aos nossos ouvidos até os dias de hoje, nos inspiram. A gente gostaria de deixar esses 3 pontos para que você avaliasse como andam, como é que está a espiritualidade aí do casal, como é que vocês têm investido tempo nisso, como é que vocês têm investido prioridade nisso. O casal tem se conversado, tem sido cúmplices. Não tem como você fingir nesse tempo que não tem alguém com quem conversar, a prestar contas até. E outra coisa, não adianta não querer viver espiritualidade, não querer viver cumplicidade e querer viver intimidade. Essa conta não fecha. A gente precisa viver espiritualidade, a gente precisa viver cumplicidade para a gente poder viver intimidade. Elas vão andar juntas, juntas, juntas. E caminhando aqui para o nosso final, aproveita esses últimos instantes aqui e vai colocando aí no chat aí embaixo qual tem sido a experiência de conversa entre o casal, se vocês têm desenvolvido isso legal, se quiser de repente até dar uma dica, cuidado lá com a dica que você vai colocar aí para todo mundo ver, mas compartilhe com a gente aí que isso certamente vai nos abençoar, ok? Gente, próximo mês, com a graça de Deus, nós vamos estar aqui novamente, se não for possível ainda presencialmente, nós vamos mais uma vez viabilizar isso de alguma forma, porque eu tenho sentido isso, tem sido algo muito valoroso para a nossa vida. O mês passado, em que eu e a Sara que compartilhamos, foi um tempo de preparo, de risada, de pânico, mas foi um bom tempo, né? E esse nosso segundo encontro virtual, aqui sendo abençoados através da vida do Edney. Posso dar um testemunho? Sem dúvida. Eu quero agradecer a cumplicidade da minha esposa. Vocês não estão vendo, mas ela está aqui, está aqui com a gente. Ela me auxiliou. Quando eu fui convidado, né, para falar, isso olha aí, ela aí, gente! É isso aí, um beijo. Eu quero agradecer porque eu a convidei. Falei, não, senta aqui comigo, né, vamos viver na prática isso, e foi muito legal. Ela sentou comigo, a gente fez o esboço junto, para eu poder mandar a ideia para o Felipe e para a Sara. Então foi um tempo bacana, um tempo legal, um tempo muito verdadeiro, né? Claro que a gente está na caminhada, né? Não estou aqui dando lição para ninguém, porque os pontos que a gente pensou aqui agora são pontos que eu e ela, a gente sabe que a gente tem muito que melhorar e a gente tem uma vida aí para melhorar. Mas foi gostoso escrever isso junto com você, tá, meu amor? Deus te abençoe, te amo. Olha a declaração. E você aproveita aí falando a declaração para sua esposa também, não perca a oportunidade. Gente, aproveitando já a palavra de gratidão do Edney e a Andréia, hoje está aqui com a gente também, caminhando junto com a gente, fazendo isso aqui acontecer junto com a gente, Lucas e a Tainara, obrigado por vocês estarem aqui nos auxiliando. Júnior e Natália, obrigado por mais uma vez. E o Evaldo apareceu aqui também, não precisa mostrar o Evaldo não, que ele está aqui de intruso. Acho que o alarme disparou lá na casa dele, ele veio aqui com a gente hoje. Mas, gente, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. E é isso aí.
o nosso desejo é que esse tempo que passamos aqui tenha sido um tempo bacana para você se inspirar e você rever, porque vale a pena aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando para vivermos melhor, para termos um relacionamento mais sadio, mais saudável, em que caminhamos juntos, pensamos juntos, sonhamos juntos, e não... Se você quer viver algo diferente disso, você está no relacionamento errado. Já que já tem a união aí estável com alguém, até que a morte o separe, faça esse tempo dar certo, faça esse tempo ser bênção na sua vida e seja uma bênção na vida do seu cônjuge. Fechado? A Sara vai orar para a gente encerrar e prazerzaço você ter permitido a gente entrar na sua casa hoje. Beleza? Beleza. Que tempo bom, né, gente? Que bom poder separar esse tempinho aí para o casal, tá? Muito obrigada a todos que o Felipe mencionou. Que Deus abençoe muito vocês. IBV Nova, a gente está com muita saudade de poder estar com todos os casais aqui, né? Aqui no prédio da IBV Nova. Mas nós temos orado, pedido para que Deus alcance o lar de vocês, abençoe a família de vocês e que você também seja bênção, esteja nessa oração com todos nós, né, para que em breve possamos estar juntos, tá bom? Nós vamos encerrar esse momento agradecendo a Deus. Valeu, Edney, Fê, a gente. Que Deus abençoe muito, tá? Vamos orar então, aí com seu marido, com a sua esposa, vamos juntos orar. Querido Deus, nós te louvamos de todo o coração, Pai. Esse momento tão precioso que o Senhor permite que a gente tenha através da IBV Nova, através do Superação, que é o encontro aqui com os casais no S2. Obrigada, Deus, porque o Senhor permitiu e nos abençoou para que estivéssemos casados e dentro do casamento, Pai, desfrutasse, Senhor, a espiritualidade, a cumplicidade e a intimidade. Nós te louvamos, Pai, porque isso é um presente. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos capacite, a todas nós como esposas, que possamos ser aquilo que a Tua palavra, Pai, nos orienta que devemos ser. Aos maridos, Pai, que eles possam, Deus, entender do Senhor a liderança que precisam exercer. Que haja harmonia no nosso lar, que haja reflexo, Deus, de quem somos no Senhor. Abençoe, Pai, cada casal que está participando conosco através desse vídeo. Abençoe, Senhor, cada casal, Deus, que está comprometido com o Senhor em ser um marido, uma esposa melhor. Cuida, Senhor, de cada um deles. Nós te louvamos, Pai, e agradecemos. E oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amanhã, às 19h30, tem encontro do Superação. Não deixe de participar. Participa lá junto com a gente. Você já pode se inscrever no canal do Superação aí no YouTube, no Instagram também. E domingo, culto. A igreja não está junta aqui, mas não para de jeito nenhum. Fechado? Deus abençoe vocês. Mês que vem, primeira sexta-feira do mês, a gente tem um encontro marcado. Deus abençoe. Tchau. Um abraço virtual para todos vocês. Tchau, tchau.